durante os 3 últimos domingos, nós tivemos umas conversas, né, interessantes sobre o que é o reino de Deus, né? O primeiro domingo nós meditamos um pouquinho sobre a parábola do semeador, o segundo domingo do joio, e nós estamos ouvindo uma parábola que vai falar do tesouro escondido. Para quase que encerrar um pouco essa série de catequese, eu queria hoje colocar, né, fazer essa colocação com vocês sobre mais do que essa metáfora, essa parábola do reino de Deus, né? Mas hoje eu queria, junto com o Evangelho, trazer também uma reflexão sobre a primeira leitura. Diria que a gente poderia olhar hoje a homilia como sendo uma comunicação entre a primeira leitura do livro de Reis, que vai falar da oração de Salomão, uma provocação que nós vamos ouvir, e a parábola do tesouro escondido. Mas entre essas duas leituras, eu queria recordar com vocês 3 frases, né? Talvez elas possam servir aqui de introdução para a nossa reflexão. A primeira delas tem a ver com a segunda leitura do domingo passado, capítulo 8, versículo 26 da carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve assim: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem o que pedir e nem como pedir. A segunda frase, capítulo 8, versículo 28, da carta de Paulo aos Romanos, que nós lemos hoje, que vai dizer assim: não se preocupem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E a terceira frase da oração que nós escutamos hoje no início, que vai dizer assim: Senhor, me conceda a graça de abraçar de tal modo os bens que passam, ou seja, aquilo que nós possuímos, que nós consigamos depois abraçar os bens que não passam. Acho que essas 3 frases vão nos ajudar a fazer essa meditação. E eu vou começar com essa provocação sobre a oração de Salomão, recordando a narrativa da primeira leitura, que é um jovem, um adolescente, que está para assumir o trono de Israel, e de repente Deus aparece para ele em sonho e fala assim: pode pedir o que você quiser. E a oração de Salomão que agrada a Deus é: olha, eu sou um jovem, não sei muito o que pedir, né? Romanos, capítulo 8, versículo 28, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir, Salomão, né? Então, como eu não sei o que pedir, o que eu quero pedir é que eu tenha um coração sábio. Para quê? Para ser visto? Não. Um coração sábio para discernir o bem do mal e governar melhor o meu povo. Olha o que Salomão pede, né? Então, a partir dessa petição da oração de Salomão, jogar um pouquinho assim a bola para vocês e perguntar como tem sido a oração de vocês. Como que tem sido a nossa oração? Se a nossa oração se parece em algo à oração de Salomão, né? E é um tema importante. Primeiro porque a oração de petição ela é uma oração que perpassa a nossa vida, né? E é uma oração autêntica, né? Inclusive no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: pede e será dado. Então, o problema não é a oração de petição, né? Mas é o que pedimos, o que nós temos pedido. E aí eu me arrisco a dizer para vocês que a gente pode pensar isso como uma espécie de termômetro, né? E como assim, padre? Olha, quanto mais atrelada estiver a sua oração à realidade material, menos espiritual você é. Quanto mais coisas materiais você pede, menos espiritualizado você está. O que vocês têm pedido, né? A oração que santifica, ou a oração que de alguma forma mostra a nossa conexão com Deus, é a oração de louvor. E quando ela se refere à oração de petição, né, são os pedidos que normalmente não estão conectados às nossas necessidades básicas. Então, é um termômetro. E por isso eu coloco para vocês esse desafio de se perguntar se a oração de vocês tem sido ou não parecida com a oração de Salomão. Que podia ter pedido no tempo dele mais camelos, mais servos, mas não é isso que ele pede. Nós já acordamos pedindo, né? A gente acorda de manhã e ao invés de falar, opa, acordei, estou vivo, a gente pede: Senhor, me conceda um bom dia. A gente já acorda pedindo. A gente não acorda agradecendo.
Se alguém acorda diferente aí, se alguém faz diferente, parabéns, que bom. Mas a maioria de nós reduzimos a nossa fé a orações de petições, e às vezes petições muito medíocres e muito individualistas. Senhor, é o meu carro, é o meu trabalho, é a minha família, é o meu filho. E claro, como o mercado religioso sabe disso, o que ele faz? Ganha em cima da gente. Ou ganha em cima de vocês. Essas coisas a gente tem que falar, porque a gente está aqui também para dizer aquilo que não agrada, De vez em quando tem que dizer algumas coisas que não agradam, mas que fazem parte realmente, infelizmente, da nossa vida, e desse nosso contexto do cristianismo. Então, como tem sido a oração de vocês? E nesse sentido, pedir ao Espírito Santo que venha em socorro da nossa fraqueza, para que nós possamos aprender a orar. E quando eu falo de aprender a orar, na verdade é exercitar a nossa confiança em Deus. Vocês acham mesmo que Deus não sabe da necessidade de vocês? A oração de petição é um exercício da nossa humildade, que é, sabendo que Deus sabe do que nós necessitamos, nós nos colocamos diante dele e pedimos. Mas se a gente for olhar direitinho, o que é a oração autêntica do cristão, a oração daqueles que se aproximam de Deus com o coração sincero e puro, precisa ultrapassar essa dinâmica da oração, da petição. E o que Salomão pede? Um coração que sabe discernir o bem do mal para governar melhor o povo. Eu gosto muito de pensar essa oração de Salomão em conexão com outro versículo do Evangelho que vocês vão recordar, porque é interessante que Salomão pede isso. E na Bíblia, a fama de Salomão é de ter sido o rei mais rico, embora não tenha pedido nenhuma riqueza. Quer dizer, a bênção que é atribuída a Salomão, no sentido financeiro, é porque ele não pediu nada relacionado ao financeiro. Ele é considerado o rei mais pomposo, mais glorioso, e não pediu isso. Porque, como diz bem o Evangelho de Mateus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais. Mas não tem sido bem assim, não. A gente não tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus. A gente tem buscado outras coisas. E é só olhar para a nossa oração, que a gente vê claramente que nós temos buscado outras coisas. Isso, às vezes, fica na nossa cabeça, fruto também de uma espiritualidade que tem sido colocada na nossa vida, às vezes ao longo dos séculos, que a gente acaba projetando ou pensando um Deus que dá com uma mão e tira com a outra. E se eu não ficar lá humilhando e pedindo a Deus um emprego, eu não vou ganhar. Então eu tenho que pedir, eu tenho que pedir o tempo todo. Como se Deus gostasse de ver o ser humano de joelhos pedindo, para falar, eu sou Deus. Essas coisas entrou na nossa mentalidade. É a mentalidade de um Deus que gosta de sacrifício, de alguém que fica lá rastejando. Salmo 51. Salmo 51. Eu não quero sacrifício nem holocaustos. O que me agrada é um coração como o coração de Salomão. Um coração penitente. É só ler, gente. É só ler e refletir sobre isso. Nosso Deus não é um Deus carrasco que fica esperando que a gente rasteja para dar as coisas. E é muito importante a gente retomar essa reflexão de hoje, conectada com o Evangelho, daquele homem que descobriu o verdadeiro tesouro e que por isso foi capaz de vender tudo, ou seja, abrir mão de todas as outras coisas, a gente poderia dizer, abrir mão de todas as outras petições para centrar naquilo que é o tesouro do reino. Qual tesouro é este? Da relação íntima com Deus. Este é o tesouro pelo qual nós vendemos tudo. E a partir daí você não precisa se preocupar, porque Deus é Pai. Salomão não se preocupou em passar fome, em ter mais camelos, em ter mais dinheiro, em manter o reino, porque ele sabia em quem ele estava colocando a sua esperança. E você sabe. Não estou dizendo para vocês pararem de pedir, mas isso aqui para mim é claro como o sol. Uma pessoa que reduz a sua vida espiritual a petições
e há compras de milagres e curas, que pula de igreja em igreja procurando bênçãos, é uma pessoa infantilizada na fé. Ainda não encontrou o tesouro perdido. E por isso não é capaz, irmão, nem sequer das suas petições. Façam a experiência da oração de Salomão. Que para mim também não é fácil. E eu tento fazer. Quantas vezes, né? Eu estou tentado a pedir algo para Deus, porque pode ser uma tentação também. Vamos lembrar lá do Horto das Oliveiras? Aí eu lembro da oração de Salomão e lembro de Jesus. Quantas vezes eu queria dizer para o Senhor, diante das minhas angústias, porque eu tenho e não são poucas, diante das minhas fraquezas, porque eu tenho e não são poucas, diante das minhas misérias, que igualmente tenho e não são poucas, quantas vezes eu queria pedir para Deus, Senhor, afaste de mim este cálice, eu não quero este cálice. Eu quero outro cálice, me dê este que é este que eu quero. É essa vida que eu quero, é essa relação que eu quero, é esses bens que eu quero. Quantas vezes eu também não me vejo tentado a pedir isso para Deus? Aí depois eu lembro de Jesus. Mas que seja feita a sua e não a minha. E digo para vocês uma coisa, né? Que me comove muito, porque eu falo do coração, a partir do coração. Eu nunca fiquei desamparado. Nunca. Eu nunca me recordo, não me recordo nunca, perdão, de ter sido desamparado para Deus quando eu fiz esse tipo de oração. Pelo contrário, recebi o que não plantei e o que não merecia. Como Salomão, que não pediu riquezas e recebeu muitas, né? Foi o rei mais pomposo em Israel. Faça a oração de Salomão, né? Faça a experiência de abrir mão, né, desses pedidos mais egoístas e falar assim, Senhor, o Senhor já sabe do que eu preciso. Materialmente, o Senhor já sabe do que eu preciso. Eu quero fazer um voto de confiança. Agora, não é diante do padre, não é diante do pastor, não é diante do meu esposo, nem do meu filho. O Senhor é meu Criador. A coisa agora é entre eu e o Senhor. É entre eu e o Senhor. O Senhor sabe. Então, estou aqui. Igual Salomão. Façam essa experiência. É difícil, não é fácil não, tá? Façam essa experiência, né? Tenho certeza absoluta que a partir dessa experiência, vocês vão ressignificar a forma de orar. E vão perceber, né, que a oração de Salomão, ela é o verdadeiro tesouro escondido. E quando a gente encontra, a gente abre mão de todos os outros para ficar com ela. Com essa forma de orar, que é essa forma de se relacionar com Deus, porque a oração não é outra coisa que relação profunda com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e que o Espírito venha em socorro da nossa fraqueza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.